Fora que o cara não tem a área, que tem o jardim, Exato. o cara tem um monte de Mas coisa. aí que vem o ponto, que a rua que eu moro é uma porcaria, o Matheus sabe. É ruim, E aí eu fui descobrir que ela não era recapeada há 50 anos. Caraca, 50 anos? Aí, no Mas todo ano o IPTU vem. Todo ano, 10 mil reais de IPTU. Aí, no final de 23, eu tinha comprado um Porsche conversível. Toda vez que eu ia sair da garagem, pela rua ser uma merda, dava uma raspadinha no Esses para-choque. problemas dos ricos eu fico É, muito qual que é o problema dele, Meu, Léo? Ai, meu Porsche raspa na hora que eu saio da perdi garagem. não sei quantos Não, mil. Aí gente reclamando que perdeu a casa lá na enchente do Rio Grande do Sul, Aí, ó. enquanto você tá sendo o Porsche tá raspando. Não, 50 anos pagando 10. Aí eu fui contar, né? De apartamentos tem 2 por andar, né? Aí tem 18 andares, então tem quase 40, 36, apartamentos. quase 40 apartamentos. E não dá pra recapear uma rua, 50 anos sem recapear a rua. É um absurdo isso, né? se depender, já vou fazer a mesma proposta pra vocês, tá? Eu falei, se minha meta acabar com o imposto de propriedade no Brasil. Se eu acabar, vocês vão pagar uma pizza pra mim. Aí, hein? ó. Ver que vocês me pagam uma pizza. E uma pizza só não, eu pago o ano todo de pizza. Eu dou um cupom, assim, ó. Eu dou um cupom pro Léo. Toda vez que ele quiser pedir uma pizza, eu pago. Vai acontecer isso Ô, aí. Léo, Vai ser mais barato ainda que... Então você vai sair mesmo, Léo, pra deputado? É provável. No que Partido é Missão? Pelo Partido Missão, deputado estadual pelo Partido Missão. É difícil construir um partido? Aí. Quantos milhões o MBL gastou aí? Você pode revelar pros meninos? Fortuna, hein? Porque nem o Bolsonaro conseguiu fazer o partido. E aí, Burro o pra Bolsonaro caramba, não né? conseguiu? Burro pra caramba. Na verdade, assim, conta a história do que eu sei, tá? Ele que tem que falar, que ele também foi enganado, né? Tem muito pilantra nessa área. É uma coisa que acontece no Brasil. Como o volume de negócio é muito pequeno, o nosso PIB é menor do que o faturamento da Apple, né? Então, o Brasil, ele é uma piada do ponto de vista de negócios. Você não tem especialistas nas áreas. Quando você assiste... Eu gosto muito de assistir History Channel. Tem aqueles programas lá que os caras compram garagens, né? Fechadas, que a pessoa não vai... Já Os viram, storage, né? já. Garage Wars, né? Sempre esqueço como chama em português. E aí o cara lá, por exemplo, uma vez achou uma garagem e tinha um cavalinho de carrossel. Aí ele foi num cara que era especialista em cavalinho de carrossel. Ele só trabalhava com cavalinho de carrossel. Então, quando você tem essa liberdade para empreender, você tem todo tipo de negócio. E brasileiro é uma coisa assim, curiosa. Ali, a gente já tem uma restrição de negócios. E aí, por exemplo, o que aconteceu lá em Guarulhos? Você tem uma avenida muito famosa lá, que é a Paulo Facchini. Um dia apareceu uma townerzinha lá e começou a vender cachorro-quente. Né? E aí começou a vender bem. Todo mundo ia lá, chegava às vezes de balada, de madrugada, comia cachorro-quente, aí apareceu uma segunda, apareceu uma terceira, hoje tem 50. Exagerando, claro, mas tem um monte de barraquinhas de cachorro-quente. Então, o brasileiro, ele não pensa no negócio dele. Ele vê uma coisa que dá certo e ele copia. Então, você fica... E o brasileiro, ele satura todo o mercado. Ele nem pra pensar assim, pô, o cara fez uma barraquinha de cachorro-quente, eu vou fazer uma de carne louca. Eu vou fazer uma de salgado, sabe? Pra ter atrativo, atrair mais gente. Não. Ele vai copiar exatamente o que dá certo. A paleta mexicana. A paleta mexicana. O podcast. Não, o podcast deu certo, vamos todo mundo fazer podcast. Né? Então, tem muito isso. Aqui no Brasil, né? Você tem um mercado ruim, um mercado pequeno, pouca criatividade, ninguém quer se arriscar, na verdade, porque o dano aqui, o custo... para caso não dê certo, é muito grande no Brasil. Você fechar um negócio, por exemplo, é extremamente custoso. Você sai cheio de dívidas e tal. Então você tem esse problema aí de você não ter gente especializada. Até onde eu sei, o Bolsonaro foi enganado também. Fez parceria com pessoas, porque você precisa de muita gente para abrir um partido, porque você precisa coletar assinaturas no Brasil inteiro. Né? Então eu venho aqui e coleto a assinatura. Aí eu preciso reconhecer a sua assinatura. Aí eu tenho que levar o papel que você preencheu e assinou, eu tenho que levar no seu cartório. Se o do seu irmão for outro cartório, eu já tenho que levar a assinatura de vocês em 2 cartórios. Tá? Então é muita gente envolvida nisso. Você tem que criar um sistema muito bom. E o MBL é muito bom para organizar as coisas. Ele é muito bom. Um dia, se vocês quiserem, eu levo vocês lá. Se vocês quiserem ir até Podemos ir lá, sim. no congresso, eu levo vocês. Vocês vão gostar. Eles são muito bons em organizar e em executar, tá? Parece que o Bolsonaro contratou um advogado, parece que passou a perna nele e tal, e o negócio não saiu no período que foi mais fácil criar partido, desde que o governo decidiu que não quer mais partido. Porque uns anos atrás, o governo decidiu que não quer mais nenhum novo partido. Então ele criou um monte de dificuldades. Só que durante a pandemia, você não precisava mais reconhecer a assinatura pessoalmente, podia ser online.
Então foi o período mais fácil. Que aí não tem essa logística toda do país todo coletar, O do custo cartório. despenca. E nem assim o Bolsonaro conseguiu. Mesmo ele, em tese, sendo a maior liderança política e tal. Né? Bom, você precisa colher assinaturas em pelo menos 9 estados. O MBL já tem a assinatura mínima, porque a quantidade de assinaturas depende do estado. Então, por exemplo, São Paulo, um número qualquer. São Paulo precisa de 50 mil assinaturas. Em São Paulo. No Acre, 600, por exemplo. Então tem estado que é meio que fácil. O MBL já conseguiu bem mais do que o número mínimo em 3 estados. Isso já está até homologado, já está certo, né? Mas o MBL quer em todos os estados. Ele quer a quantidade mínima em todos os estados do Brasil. Só que como que começa um partido? Eu preciso de um grupo de pessoas para formar esse partido. Tem que ter presidente, tem que ter vice, tem que ter isso, tem que ter tesoureiro, tem que ter não sei o quê. Então a gente quer formar o nosso partido. Então tem uma ata que você precisa fazer para formar o partido. É assim que começa. Então nós vamos fazer o nosso partido, o Partido dos Gêmeos. Eita, nós! Você vê que falou de partido, já até caiu o negócio ali. Já até desabou o negócio ali. O Bolsonaro ouviu, já... Né, vamos lá. Então, a gente faz essa ata, você tem todas as funções que precisam ser descritas. Beleza, é feito. Tá, e aí, o que eu faço com essa ata? Como se fosse a governança de uma empresa, mais ou menos. Isso, boa, exatamente. Né? E aí, mas tudo bem, e aí? Eu entrego essa ata pra quem? O que eu faço com essa ata? Eles não sabiam o que fazer com essa ata. E aí foram procurar uma empresa de advocacia, uma advocacia, né? Pra fazer isso, acharam uma empresa. A empresa mandou um vídeo institucional maravilhoso. Não, fica tranquilo que a gente vai resolver isso pra vocês. Cobrou 600 mil reais. Fez o orçamento de 600 mil reais para o MBL. Né? Só para dar início à operação. Todo o resto é por sua conta. Colher assinatura, reconhecer. O MBL vai reconhecer a assinatura em 2.000 cartórios diferentes. Em 2.000 cartórios diferentes pelo Brasil todo. Precisa de gente, manda... Não, é uma operação gigante já não, mesmo. E você manda... Porque aqui a gente tem o monopólio dos correios, né? Aí você manda o pacote pelo correio, o correio perde pacote, como já aconteceu. Então você tem um baita trabalho. Então até isso você tem que fazer. Você não pode mandar todas as assinaturas juntas. Tem que descentralizar, né? Senão o correio perde. Aí você juntou 50 mil assinaturas em São Paulo. Aí manda 50, eles perdem. E aí? Perdeu as 50 mil assinaturas, né? Aí beleza. Aí... Os caras mandaram orçamento, 600 mil reais pra gente começar o início da operação de abertura de partido. Não, a gente vai fazer pra vocês e tal, e não sei o quê. Só que eles acharam muito caro, e o pessoal não tem, né, esse dinheiro, né? Falou, gente, vamos dar uma pesquisada, ver o que os caras têm que fazer e tal. Aí um rapaz que inclusive é o Couto, o Couto é mestre da programação. O cara é meu gênio, assim, você vê lá o que ele faz de programação, o cara é um mago da programação. E ele que foi atrás, esse é o cara que você precisa contratar se você quiser fazer um partido, tá? Aí, é o Couto. Aí ele foi lá, pesquisou, aí ele descobriu o que tinha que fazer, que tinha um cartório em Brasília, que você tem que levar essa ata nesse cartório e pagar uma taxa. Eu não lembro exatamente o valor da taxa, mas se eu não me engano é 234 ou 236 reais. Então o que era 600 mil reais que o advogado cobrou, na verdade o custo foi... uma passagem de ida e volta para Brasília e uma taxa de 234 reais. Foi isso o custo. Mas aqui no Brasil acontece muito isso, inclusive com serviços que você quer fazer na sua casa. Não tem um especialista naquilo. Você acha uma pessoa que está desocupada. Aí ela vai aprender como é que faz, porque ela quer o dinheiro. Você entendeu? Sim. Então o ruim de você ter esse país restritivo, como é o Brasil, que você não gera negócios e você mesmo que você tenha o seu negócio, você não consegue se especializar. Toda hora eu tenho uma renovação nova de licença lá na minha empresa que eu tenho que fazer. Aí toda hora aparece um cara... Na época tinha uma moda de revista de uma instituição militar, que eu não vou falar qual. Aí o cara se aposentou de uma instituição militar, aí ele faz uma revista, aí ele falou, faz um anúncio aqui na minha revista, se precisar de alguma coisa eu te ajudo e tal. E ele dá a entender que se você não fizer o negócio também ele vai te atrapalhar. Você entendeu? Aí se toda hora você tem que estar atendendo alguma coisa ligada ao governo, eu não consigo me especializar no meu produto. Exato, muitas empresas aí têm uma área de contabilidade maior do que qualquer outra, porque tem que ter uma eficiência tributária de absurdo. Empresa de P&D, tá? Pesquisa e desenvolvimento no Brasil tem mais advogado do que cientista. Como é que você vai crescer uma empresa de P&D se você tem que contratar mais advogados do que pesquisadores? Você entendeu que não tem como esse país dar certo do jeito que tá? Se não rasgar essa Constituição, se não fizer uma reforma tributária,
Esse país não tem como, não dá. Por mais que todo mundo queira, dê a louca em todo mundo agora, fala, não, vou parar de ouvir funk, porque eu deixei de ser retardado, porque pra mim quem ouve esses funks aí que fala de bandido tem problema no cérebro. Grave, Léo? Mas é muito grave, tá? Entre contratar um símil como consultor e uma pessoa dessa, eu fico com o símil, né? Então, pô, você fala, vou parar de ouvir funk, vou estudar e vou trabalhar. Se todo mundo fizer isso, não dá pra fazer ainda esse país crescer. Porque ele te restringe demais. Que é muita burocracia mesmo pra qualquer coisa que você tem que ficar buscando se proteger ao invés de fazer aquilo que você deveria, que você é bom, E não que é só a cresceria. burocracia em si, né? O custo, né? As taxas. A burocracia, no final das contas, atrapalha mais que os custos das taxas. Você tem umas coisas que são maravilhosas, que são vários órgãos que regulam a mesma coisa. Então, sei lá, eu faço um uso de um ácido. Aí você tem a Polícia Militar, que regula o uso daquele ácido. Aí você tem a Polícia Federal e você tem... São 3 órgãos, eu não lembro quais são agora. E o município. Por exemplo, eu pago taxa para os 3 e ninguém olha nada. Tá? Eu só pago taxa, só para... Primeiro, isso já deveria ser proibido. Tá? Você não pode ter mais do que um órgão regulando a mesma coisa. Ter mais do que uma taxa... Que é ineficiência no final das contas, É a né? ineficiência. Todo mundo vai lá e fala, não, você deve um dinheiro pra mim, pra você poder trabalhar com o que você quer. É isso aí que é o Brasil. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.